Eu acho que nós teremos latidinhos de Charlotte ao fundo. E aí, proletariado? Como que vocês estão? Então, eu quero falar um pouquinho dessa figura representativa de São José ao longo é, do cristianismo, um resumo bem rápido, e principalmente focando essa questão mais moderna da visão da Igreja Católica de São José como trabalhador, como operário. É bem recente. Olhando aqui, ó, foi em 1955 pelo Papa Pio XII que ele cristianizou essa festa civil, né? Os católicos têm muito essa mania desde o Império Romano de pegar as coisas que estão acontecendo e cristianizar. E não seria diferente com a festa do trabalhador. Hoje é uma memória, essa festa de hoje, São José Operário, é uma memória, sendo só solenidade nos locais onde ele é patrono. E assim, apesar de ser só em 1955 que se oficializa essa festa, essa memória, essa reflexão de São José como operário, ela surge em meados de 1800 ali, principalmente após a, é, as reflexões de Karl Marx e Engels sobre essa postura dos trabalhadores, né, com seus livros, como o Manifesto Comunista, enfim. A Igreja Católica percebe que há uma necessidade de elencar uma figura e nada melhor do que o pai adotivo de Jesus, que de fato era uma pessoa trabalhadora, era um carpinteiro, era um artesão, enfim. Não existia essa figura de São José trabalhador antes desse momento. Existia, mas de uma forma muito tímida. Ele, de fato, em alguns momentos era invocado para a proteção do trabalho, principalmente do trabalho dos artesãos, né? Porém, não era uma preocupação da sociedade antes da Idade Moderna, antes da Revolução Industrial, o emprego, o desemprego, não eram uma preocupação. Quando começa a se tornar essa preocupação, São José vem e entra nesse papel, porque de fato, como eu disse, ele era um trabalhador, ele sobrevivia do trabalho das suas mãos e sustentava a sua família, né? Ensinou a Jesus o seu ofício, mas não era uma preocupação. Agora se torna uma preocupação e a figura. E a figura de São José, ela foi uma figura que foi assim ao longo da história muito mexida e remexida. Por exemplo, devido a uma interpretação dos apócrifos e também atendendo à necessidade e à representação do medievo, por exemplo, que era muito comum meninas muito novas casarem com homens que já eram viúvos, já tinham filhos, já tinham tido família, homens bem mais velhos. São José é representado tanto na arte e como nesse apócrifo, ele também é interpretado dessa forma, como um homem idoso que vai ali prover e cuidar da sua jovem esposa e do jovem e do bebezinho, né? Dessa nova família que ele constitui. Por isso que há interpretações que São José tinha outros filhos quando casou com Maria, que seriam os irmãos de Jesus. Que com os avanços das pesquisas antropológicas, teológicas, históricas, né, nós vamos entendendo que de fato aquele texto apócrifo tem muitos equívocos e com a compreensão do tempo histórico, do contexto do judaísmo, enfim, daquele período, a gente foi entendendo que de fato São José não era um homem idoso. Ele provavelmente era um pouco mais velho que Maria, de fato. Maria deveria ter entre 13 a 15 anos, José deveria ter entre 16 a 21 anos de idade. Não era aquele quarentão que, ou, como diz nesse apócrifo, com mais de 100 anos, que era entendido, né? E essa representação de São José, o provedor, aquele que sempre estava muito escondido na imagem da Sagrada Família, agora aquela imagem velada daquele homem triste, idoso, apático, sempre atrás de Maria e Jesus, agora na arte também, dentro da compreensão teológica dele, né? Ele vem para frente, ele é parte da Sagrada Família, ele é a sombra do Pai Eterno, ele cuida, ele ampara Jesus. Ele cuida de Jesus enquanto Maria dorme, nas novas imagens que a gente está tendo agora na arte sacra católica. Ele é aquele que é afetuoso, que é delicado, que é participante da vida de Maria e de Jesus. Não mais uma sombra, mas um protagonista na Sagrada Família. É tão protagonista e tão participante que agora também é o operário, é o trabalhador. E aí eu faço um parênteses de uma coisa nova que a teologia trabalha, que alguns vão ancorar em estudos, em interpretações do contexto daquela época e dizer que São José era de uma tida classe média da época, afastando a ideia de Jesus pobre, que se identifica com os pobres. Por mais que Jesus, nos seus evangelhos, nas suas falas, ele vai falar dos pobres e vai se identificar e vai colocar todo o seu ministério a favor dos pobres.
tem essa tentativa desse afastamento, colocando como São José como um artesão de primeira linha, como um marceneiro, um carpinteiro de classe média alta, que isso me incomoda muito porque afasta da figura dos evangelhos. Os textos patrísticos, eles estão preocupados em defender a figura de São José de algumas heresias que estavam falando na época. Então, praticamente, eles estão defendendo que o casamento de José e Maria não teve relações sexuais, falando da pureza de São José, e é daí que vem a simbologia do lírio, do nardo, que São José vai carregar. Na defesa dos adjetivos que o Evangelho coloca para ele de justo e bom, e na ligação do sonho dele com o sonho de José do Egito, né? José de Nazaré também sonha, onde tem uma revelação de Deus, que o filho de Maria vinha de Deus, etc., para colher. Então, basicamente, nós temos esse contexto dentro da patrística.